Olá, eu sou Leandro Fernandes do programa Bíblia para as Nações. Toda quinta-feira, 4h30 da tarde até 5 horas, a repetição desse programa aqui, por exemplo, no próximo domingo. Próximo domingo, a partir das 4 horas da tarde. Ao vivo, toda quinta, 4h30, repetição domingo, 4 horas da tarde. É um programa de reflexão, tá bom? O tema de hoje é possível diálogo entre lideranças religiosas? Inclusive, me parece que hoje mesmo, quinta-feira, dia 18, considerando que o programa é ao vivo, nós tivemos um fato que ocorreu lá em Israel, por conta de preconceito religioso ou falta de diálogo religioso. E nós vamos dar na introdução a gente vai falar o que aconteceu lá em Israel, e isso nos motivou também a discutir esse tema. É possível diálogo entre lideranças religiosas? E eu acredito que esse tema é interessante para todo mundo, tá? Para você religioso e para você não religioso. Por quê? Eu colocava no Facebook hoje, na chamadinha do programa. Porque nós moramos na mesma casa. O mundo é como se fosse uma casa com vários cômodos. E nós moramos, no mínimo, na mesma casa. Então, é um assunto que interessa, que envolve diretamente alguns, mas eu penso que indiretamente todo mundo está envolvido, ainda que seja indiretamente, tá bom? Então vamos lá. E ele, meu amigo, é ele que vai dar todas as respostas hoje, é o Leandro Malfi, é o Xará Malfi. Boa tarde, meu irmão. Eu não tenho resposta nenhuma. Boa tarde, Leandro. A resposta é com você. Se você não tem, eu também não tenho. Isso, então vamos embora, então, né, Leandro? Então, olá, boa tarde a todos. Novamente, é sempre um prazer estar aqui. E desde já eu quero convidar você que nos assiste a participar aqui conosco pelo telefone 2379-4733. Sempre nós estamos trazendo um tema da atualidade para nós pensarmos juntos e assim podemos crescer juntos também. Esse é o objetivo. Nós não estamos aqui com o objetivo de ser donos da verdade, não é, Leandro? Então, sem dúvida, esse é o objetivo, não é esse. O objetivo é nós crescermos juntos. Então, eu convido você a participar conosco. Se você conhece alguém também que gosta do programa e não tem assinatura da NET TV, pode assistir pela internet também, pelo www.ecotvcanal9, numeralzinho 9.com.br. E aí você pode assistir o programa e pode entrar em contato conosco ou nos escreva no nosso e-mail bibliaparasnaçõesnatv@gmail.com. E aí você pode participar conosco aí e dar a sua opinião e abrilhantar mais esse programa aqui, né, Leandro? Sem dúvida. Nós contamos com a participação dos nossos telespectadores e telespectadoras, Leandro. Lembrando que o programa também está no YouTube, está na internet. Esse programa aqui, por exemplo, daqui no máximo 10 dias está na internet. O programa da semana passada, se Deus quiser, até sábado, né, Leandro? Sábado próximo, vai para a internet, você digita lá, tudo junto, né, Leandro? Isso. Bíblia para as Nações na TV, como está Google, aparecendo aí. Está na sua telinha, ou no próprio YouTube, ou no Google, e você vai achar. Nós temos programas, Leandro, desde janeiro. Desde janeiro. Então a gente tem aí... se a pessoa perdeu e quer acompanhar, saber mais do projeto do Bíblia para as Nações, é só entrar lá, né, Leandro? Só entrar lá. Eu acredito que a gente tem uns 20 programas lá, viu, Leandro? Desde meados de janeiro, né? Nós já estamos no mês 6, então vamos colocar 5 meses aí arredondando. Vezes 4, a gente tem uns 20 programas lá já. Uns 20 programas. O Leandro que tem colocado, tem nos ajudado muito, colocado os programas na internet e divulga o nosso trabalho para você que gosta. E você que está conhecendo o programa agora, eu desafio, fique com a gente para conhecer. E você que conhece já e não gosta muito, nos dê uma oportunidade, reflita com a gente, porque nem tudo aquilo que é agradável, Leandro, é bom. Nem tudo que é bom é agradável. Às vezes a gente não gosta de alguma coisa, mas vale a pena a gente ouvir, compartilhar. Até para falar mal, tem que saber do que se trata, né? Tem que conhecer, né? Leandro, eu vou mandar um abraço para uma rapaziada que nos ajuda a manter o Bíblia para as Nações no ar. E eu já volto, tá bom? Valeu, mano. Valeu. Eu quero mandar um abração para a rapaziada lá da Autopeças Restauração. São pessoas que nos ajudam a manter o projeto vivo. Autopeças Restauração, peças mecânicas e acessórios em geral. Precisando trocar peça de carro, pagar um preço justo e trabalhar com pessoas experientes. O Elias tem muitos anos de experiência no ramo de autopeças. Autopeças Restauração, peças mecânicas e acessórios em geral. Nesta empresa nós acreditamos, hein? É o seguinte, e agora quero falar de roupa. State One Jeans. Esse endereço que está na sua tela é principalmente para você que quer revender, lojista, atacadista, que vai adquirir no mínimo
12 peças. Você que quer comprar menos de 12 peças, menos de uma dúzia, você vai ligar, falar com a Luciana, ela vai indicar um outro endereço. Nós temos calça, blusa, camisa, camiseta, saia, uma roupa legal, você vai andar na moda pagando um preço justo, é um preço muito legal. E você que quer revender, vai ganhar um dinheirinho em cima ainda, repassando num preço justo. Está dentro da nossa realidade e é uma roupa campeã. Observação, somente com visita agendada. Para que a Luciana possa melhor te atender, você vai ligar, vai agendar uma visita, ela vai te dar toda a atenção no horário marcado, tá legal? Em terceiro lugar, quero falar de comida, Galpão Gaúcho. Galpão Gaúcho, nós temos almoço, nós temos jantar, é show de bola essa churrascaria, hein? É campeã. Você come aquele abacaxizinho na canela para ajudar na digestão. É uma comida show de bola. Eu sou suspeito, vira e mexe eu estou lá comendo e bebendo. Bebendo aquele suco, aquela carne da hora, aquela salada maravilhosa. Coisa linda. E outra coisa, hein? Você quer separar um espaço da churrascaria Galpão Gaúcho para fazer o seu evento? Você tem um evento, um noivado, um casamento, você tem uma reunião com os amigos, família, e não tem espaço? Não tinha, né? Porque agora tem churrascaria Galpão Gaúcho, pode ligar e marcar com Isaías, tá legal? E mandar um abração também para a rapaziada da 0 a 0, é uma outra marca de roupa que veste a gente tão bem, show de bola, tá tudo 0 a 0. Xará, é possível diálogo entre as lideranças religiosas? Vamos tentar refletir um pouquinho sobre isso. Quem quer participar ao vivo, hoje, quinta-feira, dia 18/6/2015, é só ligar no 2379-4733. Eu tenho o Elton, do outro lado das câmeras, e o Robinho, que são excelentes profissionais, e todo o pessoal da diretoria da Eco TV. É isso aí. Então, vamos lá, Leandro, para a gente começar, tem aqui, sempre nós separamos algumas questões, né? E quem quiser também sugerir temas, pode falar diretamente ou no meu Facebook ou no do Leandro Fernandes, né? E nós vamos analisar e interagir. Não, legal, Leandro. É o seguinte, Leandro, a pergunta é essa, né? É possível um diálogo entre lideranças religiosas? Primeira coisa que eu quero saber, Leandro, é difícil um diálogo entre essas lideranças? Leandro, uma coisa é perguntar se é possível, né? Uma outra coisa é perguntar se é difícil. Então vamos começar com essa. Se é difícil um diálogo, é difícil, cara. Eu penso que a história nos mostra isso, né? O nosso cotidiano nos mostra isso. Não precisa ser um estudioso, por exemplo, sobre religiões para chegar a esta conclusão, que é difícil. Penso que é muito difícil, Leandro, e por vários motivos. Um dos motivos, eu penso que é a nossa vaidade. O ser humano, ele tem, eu acho que de um modo geral, o ser humano parece que faz parte da nossa natureza, está no nosso DNA. O ser humano tem dificuldade para acreditar naquilo que é diferente daquilo que ele optou acreditar. Eu compliquei, mas é simples, Leandro. A gente tem dificuldade para acreditar naquilo que o outro fala, a partir das diferenças, né? Se o outro fala alguma coisa diferente daquilo que eu creio, eu tenho dificuldade. Eu colocava até no Facebook uma mensagem essa semana, Leandro, verdade versus vaidade. Se for preciso, a gente passa por cima da verdade ou abre mão da verdade para ficar com as nossas vaidades, né? Não é bom que seja assim, mas infelizmente, em muitos casos, em muitos momentos, nós agimos assim. A gente prefere ficar com a nossa vaidade do que ficar com a verdade. Mas aí alguém pode estar me assistindo e falar, então esse Leandro aí está dizendo aí nas entrelinhas que ele conhece a verdade, ele tem a verdade? Não estou nem falando disso, Leandro, é uma outra questão, tá? É uma outra questão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que dificilmente a gente vai se abrir para o diálogo, para ouvir o outro que pensa diferente. Então, a nossa vaidade tem sido um inimigo muito grande na descoberta da verdade. E por outros motivos, né, Leandro? Por interesse financeiro, etc. Tem uma série de coisas. Série de fatores, né? Que contribuem para o nosso distanciamento. Verdade. E será que é por causa dessa vaidade, Leandro, que surgem tantas religiões no mundo, até assim, do lado evangélico, tantas denominações, né? Então, eu queria que você respondesse isso, Leandro. Talvez você já deu a resposta, né? Mas por que há tantas religiões assim no mundo, então? Leandro, acredito que a vaidade também está presente, né? Acredito que a vaidade também está presente. Muitas religiões surgem
por motivações escusas. Muita gente tem interesse financeiro e tenta, tem gente que tenta enriquecer via pregações religiosas, a vaidades, a essa ideia de que eu tenho a verdade, mais ninguém, então Deus me chamou, ou Deus enviou um anjo e disse que eu sou o mensageiro dele no século XXI. Inclusive, Leandro, se nós lermos sobre religiões, a gente vai ver que muitas religiões surgiram assim. Alguém, em um determinado momento, disse que Deus enviou um anjo dizendo para esse alguém que você é meu escolhido e eu só conto com você na terra. Eu já tentei com muita gente, mas não deu certo. É uma mala tremenda. Tem gente que é mala mesmo. Olha que pretensão, Leandro. Deus se revela para mim e diz que só conta comigo no século XXI. Já pensou, cara? Tem gente que acredita isso. Que acreditou assim no passado, é por isso que existem algumas religiões, basta a gente estudar acerca da sua origem. E muitas religiões, por exemplo, denominações evangélicas, surgem assim, até hoje, por vaidade. E outra coisa também, Leandro, acredito que temos muitas religiões no mundo, porque o ser humano é um ser, entre aspas, religioso, no sentido de, eu acho que há uma lacuna dentro do ser humano, há uma coisa dentro do ser humano, esquisita, na minha opinião, que clama por algo externo, algo principalmente sobrenatural, né? Há essa sede dentro de nós que clama pelo divino. E por conta disso também muitas religiões surgem. Então, são vários motivos, mas eu destaquei essa sede que nós temos pelo divino e também a questão da vaidade, Leandro. E mais ou menos, quais são as principais, Leandro, as principais religiões que tem no mundo? Existem milhares, né? Religiões talvez até desconhecidas e tal, mas eu queria que você citasse pelo menos algumas, as mais conhecidas aí no mundo. Leandro, há várias religiões que são conhecidas e são importantes para o mundo, pelo menos sociologicamente falando. No entanto, eu não diria que são as religiões principais, eu não diria nesse momento porque eu posso ofender alguém, né? Alguém que não faz parte de... Alguém que tem uma religião, mas não faz parte dessas, pode se ofender. Mas eu quero destacar três. Muitos estudiosos destacam três religiões, são elas: judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Tudo com ismo, né? O judaísmo veio primeiro, depois vem o cristianismo e depois vem o islamismo. E alguns estudiosos dizem que essas três religiões elas têm uma ligação, pelo menos na sua origem, né? Segundo alguns estudiosos, Abraão, que é um hebreu, é um judeu, está lá no Velho Testamento da Bíblia. Essas três religiões, na sua origem, nas suas origens, estão ligadas a Abraão. Elas têm uma ligação com Abraão. Então são três religiões conhecidíssimas, Leandro, no mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Há outras, mas eu quero destacar as três. São as mais disseminadas aí, né? Pelo menos a gente ouve falar muito nas três. Ouve falar mais, né? Tá certo. Leandro, e o que caracteriza, na verdade, hoje em dia tem muitas guerras sobre religião, né? Estão tentando aplacar, de certa forma, essas guerras, né? Uma maneira de expressão. E aí você vê um termo que surgiu aí chamado ecumenismo, né? Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso e trouxesse para nós o que é o ecumenismo, né? Para ajudar aqui na nossa reflexão. O que significa o termo ecumenismo? Ecumenismo. Né? Leandro, como eu peguei um gancho na sua fala, falando de guerra aí, e eu disse que falaria na nossa introdução, acabei esquecendo, mas cabe agora no meio do programa. Me parece que hoje, dia 18/6/2015, quinta-feira, em Israel, incendiaram uma igreja sagrada para os cristãos, principalmente católicos, né? Na verdade, um templo, né? Um templo religioso, principalmente da Igreja Católica. Esse templo foi incendiado em Israel hoje, quinta-feira. E deixaram uma mensagem, e picharam lá em hebraico, né? Deixaram uma mensagem numa parede da igreja: falsos ídolos serão destruídos. Então entraram no templo religioso da Igreja Católica e colocaram fogo. Algumas pessoas foram presas
e a polícia suspeita que essas pessoas têm envolvimento com esse crime. Leandro, então as guerras estão acontecendo, né? Mas ninguém ficou ferido, até onde eu saiba, ninguém se queimou, mas colocaram fogo num templo católico, inclusive algumas imagens da Igreja Católica. Leandro, o que é ecumenismo? Ecumenismo vem da palavra grega, ecumenismo em português, a palavra grega ecumene, ou oikomene, melhor, oikomene, ou oikumene, que deu a palavra ecumenismo. Leandro, a palavra oikumene significa mundo habitado, ou terra habitada, e tomou um sentido também de todo, de universal. Então a palavra ecumenismo em português significa, por assim dizer, universal. Agora, qual o sentido lato disso? Nós demos uma definição mais restrita. O sentido lato isso me parece que começa com os cristãos. Isso começa com os cristãos no século XIX, essa ideia de ecumenismo. Alguns pregavam e ainda pregam a unidade, ainda que haja diversidades no meio do cristianismo, alguns ramos no cristianismo, no entanto, alguns pregam a unidade no meio da diversidade, por meio do ecumenismo, né? E depois essa palavra também, ela começou a ser estendida, ela começou a significar também unidade entre todas as religiões, né? Então, ecumenismo é uma tentativa de estabelecer diálogo entre as religiões. Certo. Uma definição simples, Leandro. E você é a favor, Leandro, do ecumenismo? Se eu sou a favor do ecumenismo? Leandro, é o seguinte, eu sou a favor do diálogo entre seres humanos. Eu não sou a favor da fusão religiosa. Porque se tivermos uma fusão religiosa, Leandro, aí teremos uma confusão religiosa. Eu não sou a favor do sincretismo religioso. Ou seja, juntar tudo quanto é crença, colocar no liquidificador, bater e dar para o povo beber. Não. Eu sou a favor do diálogo entre seres humanos, Leandro. Sejam eles religiosos ou não. Então, eu tenho algumas reservas em relação ao ecumenismo, mas sou a favor da tolerância, sou a favor do respeito ao próximo, mas eu também sou a favor do diálogo. Aliás, dialogar, na minha opinião, Leandro, é respeitar. Eu não sou a favor de sincretismo religioso, de fusão religiosa. Juntar a sua crença religiosa com a minha e fazer uma coisa só, sendo que em alguns momentos nossas crenças são antagônicas. Não. Antes de nós juntarmos esses nossos antagonismos, eu prefiro um diálogo, ainda que a gente tenha que se raspar, mas com respeito. É dialogar e tentar colocar as nossas crenças à luz da razão, tentar analisá-las à luz da razão. Eu sou a favor do choque de ideias, Leandro, do choque de opinião, do choque cultural, com respeito. Agora, sou contra um ecumenismo que pode culminar numa fusão, num sincretismo religioso. Eu sou contra. Mas isso dá um outro programa também, Leandro. O tema é bom. Então vamos deixar já agendado para um próximo programa essa beleza. Questão também, Leandro. Combinado. Como a gente já está chegando aí nos minutos finais, Leandro, gostaria que você respondesse para a gente aí a pergunta que é o tema desse programa de hoje. E você deixasse uma mensagem para aqueles que nos assistem, né? Uma mensagem final aí. Então, já quero agradecer também a todos, né, que estão nos assistindo, mandar um abração. Continuem participando aqui conosco, acesse o nosso canal no YouTube. E a pergunta tema, né, Leandro, é possível o diálogo entre lideranças religiosas? Aí você encerra e já manda uma mensagem para o pessoal aí. Obrigado, Leandro, que Deus te abençoe. Amém. Você tem sido muito bom para com a gente. Leandro, é o seguinte, a primeira pergunta foi, é difícil um diálogo entre as lideranças religiosas? Penso que é muito difícil. Agora a pergunta é um pouco diferente. É possível? É possível, né, Leandro? Até mesmo porque, se Deus existe, eu li isso num livro e gostei muito dessa
dessa expressão. Se Deus existe, tudo é possível, né? Se Deus existe, tudo é possível. E tem gente que está me assistindo que pode ser ateia, talvez tenha alguém ateu me assistindo, não defende a não existência de Deus, mas pode acreditar também que tudo é possível, né? Então eu penso que é possível, Leandro, é possível sim um diálogo entre as lideranças religiosas, desde que deixemos de lado as nossas vaidades, deixemos os nossos orgulhos, as nossas subjetividades baratas, Leandro. O que é isso? É quando eu decido, por exemplo, acreditar só porque eu quero acreditar, sem razão nenhuma, eu não tenho razão para acreditar nisso. Eu decidi porque é pessoal e eu decidi que isso é verdade. Isso é... Obrigado, Elton, faltam 5 minutos. Eu decidi acreditar nisso e pronto, Leandro. Não. Se eu conseguir lutar para cada dia deixar de lado essas minhas vaidades, esses meus interesses próprios, Leandro, aí eu penso que a gente pode entrar pela via do diálogo. Mas é muito difícil. É muito difícil porque o ser humano, ele é tendencioso por natureza. Então, por vezes, nós ficamos com as nossas vaidades e abrimos mão de, pelo menos, tentar buscar a verdade, Leandro. Mas é possível, Leandro, é possível essa nossa oração. É chocar ideias, meu irmão, chocar opiniões. Discordar do que você pensa não significa que eu estou te desrespeitando. E acreditar no que você... E dizer para você que acredito no que você acredita não significa que eu estou te respeitando. Então, eu acho que tudo deve ser analisado à luz da razão. E eu deixo uma mensagem, Leandro, que está na carta de Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, e quem me conhece sabe, eu optei, né, Leandro, por acreditar no Cristo, né? Na minha opinião, Jesus Cristo é a verdade, e quem quiser acreditar assim, bem, quem não quiser, tudo bem também, eu estou também nessa viagem, eu sou apenas um companheiro na viagem, Leandro. Eu também estou de passagem nessa vida, não sou dono da verdade, mas acredito piamente e estou convencido a cada dia de que Jesus é a verdade. E essa é a minha proposta, né? É também levar a mensagem do Cristo. Mas quem quiser acreditar em outra coisa, de uma outra forma, não tem problema, tá? 3 minutos, Elton, obrigado. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, Leandro, diz assim a Bíblia: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha que interessante, Leandro. Eu quero pegar principalmente a última parte do versículo, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, está na Bíblia, quase no finalzinho da Bíblia. Pedro disse que nós devemos estar sempre preparados, nós devemos estar para responder com mansidão e temor a qualquer pessoa, Leandro, que nos pedir, que nos perguntar, que nos questionar acerca da razão da esperança que há em nós. Ou seja, eu devo falar da minha fé, da minha esperança, mas à luz da razão. Quando alguém perguntar a razão da minha esperança, eu devo responder, eu acredito assim por causa disso, 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 disso. Então fica o convite para nós, sendo você cristão ou não, ateu, ou você que é de uma outra religião. Creia no que você quiser, ou descreia se você quiser. Seja um descrente, mas seja à luz da razão. Não tenha medo de chocar as suas convicções. Essa é a mensagem. Sejam elas as convicções que você quiser. Qualquer convicção, não tenha medo. É como se a razão fosse uma peneira, fosse um crivo, e você vai passar as suas crenças por esse crivo, por essa razão, por essa peneira. Faça o exame detalhado das suas crenças. Se fizermos isso com honestidade, é possível que a gente vai ter que deixar um monte de coisa que a gente acredita de lado, hein? Tá certo? Então essa é a mensagem de hoje. Eu optei por acreditar no Cristo e leio sobre o Cristo todos os dias. Leio a Bíblia, livros
e também leio o que acontece em minha volta. E estou convencido. Fica a dica para você que quer conhecer a biografia do Cristo. Leia a Bíblia e compare a mensagem dele com o nosso dia a dia. Agora, você quer acreditar numa outra religião, numa outra mensagem, não tem problema, desde que nos respeitemos e vamos chocar ideias, e vamos chocar opiniões. Isso não é desrespeito, não. Aliás, dialogar, mesmo discordando, é respeitar o que o próximo diz, respeitar a crença do próximo, tá bom? Xará, muito obrigado. Domingo, 4 horas da tarde, repeteco desse programa. Valeu, Elton, valeu, Robinho. Por que refletir? É questão de sobrevivência. Por que refletir? É questão de sobrevivência. Valeu, mano. Um beijo Valeu, no coração. Valeu. Tchau.